comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Vasco, especialmente, né? Mas também para todos os torcedores de outras equipes que estejam aqui vendo este vídeo. De antemão, muito obrigado pela gentileza aí, de todo o apoio aí ao meu trabalho, né? Comentar sobre essa vitória importantíssima, meus amigos, do Vasco da Gama, que depois de muito tempo mesmo, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Praticamente o Vasco começou o campeonato até jogando bem, né? Mas evidentemente com problemas que sinalizavam que a equipe poderia ter uma perda muito grande de rendimento, que foi justamente o que aconteceu. O Vasco foi para o Z4, não saiu nunca mais. E somente agora, né, após o resultado lá no Horto contra o América, que o Vasco consegue sair da zona do rebaixamento. Isso é muito importante para o Vasco, isso é muito importante para o Campeonato Brasileiro, isso é muito importante para o futebol brasileiro, né, porque o Vasco não pode frequentar de novo a Série B, né? A gente pode ter, inclusive, equipes da Série B para subirem agora para a Série A. Muitas equipes do interior de São Paulo, né, 2 equipes do interior de São Paulo, pelo menos, podem subir, né? O que vai virar esse campeonato, né? A gente vai ter Novo Horizontino na primeira divisão, a gente vai ter Mirassol, a gente vai ter, enfim, essas equipes, com todo respeito a elas, evidentemente, todo o meu respeito, todo o meu carinho, né? Conheço muito o interior de São Paulo, gosto muito dessa cidade, já fui lá, inclusive, nas 2, né? Mas não dá para o Campeonato Brasileiro virar um Campeonato Paulista, né? O Campeonato Brasileiro precisa de gigantes como o Vasco da Gama. Claro que a gente sabe que a gestão do Vasco andou pisando na bola durante muito tempo aí, mas o fato é o seguinte, o Vasco é maior do que a sua gestão, o Vasco é maior do que a SAF, né? O Vasco é maior do que as pessoas do modelo associativo que estão presentes lá hoje no Vasco, enfim, o Vasco é maior que tudo isso, né? E o Vasco não pode cair, na minha opinião. Essa vitória foi sensacional por causa disso, porque conseguiu livrar o gigante do Z4, e acho que a partir de agora o gigante não volta nunca mais para esse posicionamento aí, né? Então vamos lá, quero comentar sobre esse jogo. Antes, só permita-me falar para vocês, né, que este vídeo tem um patrocínio da PagBet, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta que faz com que você, enfim, possa depositar R$1 e apenas com esse valor já começa a jogar. Ou seja, ela simplesmente democratiza o acesso às apostas aqui no Brasil, né? R$1. E com este valor você já consegue depositar e jogar na PagBet, né? Além disso, as cotas são sempre muito altas, né? Além disso, o cadastro é simples, sem burocracia, e além disso, o atendimento é humanizado durante 24 horas por dia. Mesmo de madrugada, vai ter alguém para te atender lá na PagBet, né, gente? Não é um robô, não. Um ser humano vai estar lá para te atender, mesmo 3 da manhã, 4 da manhã, na PagBet. É uma casa de aposta, de fato, muito interessante. Minha dica, deposita um valor, cadastra-se usando o link que está na descrição desse vídeo aqui, por gentileza, e também no comentário fixado. Cadastra-se, coloca um valor pequeno para você sentir se você curte mesmo essa casa de aposta. Acho que você vai curtir. O layout é muito bacana, mas de repente você não gosta, né? Então, se você realmente não curtir, pega o seu dinheiro de volta. Mesmo se você apostar, você pode fazer o pedido de saque. PagBet, né? E cai na sua conta em fração de segundos, porque tanto depósito como saques são feitos via Pix na PagBet, né? O lema, inclusive, acertou, tá pago, porque você já pode pedir imediatamente o valor ali da sua aposta ganha, que cai em fração de segundos na sua conta, beleza, gente? Depois um valor pequeno para você sentir se curte mesmo essa casa de aposta. Se não for o caso, você pega o seu dinheiro de volta, tá bom, gente? Dá essa força lá para o meu trabalho. Fechando parênteses e voltando então a essa partida do Vasco da Gama. O Vasco encontrou-se com o América, que na minha opinião jogou uma das melhores partidas, né, do Coelho, dentre as que eu vi, mais ou menos umas 11 partidas, neste Campeonato Brasileiro. Acho que o time do América, se jogasse como fez no primeiro tempo contra outros adversários, provavelmente não estaria nessa situação incômoda e provavelmente não cairia a Série B do futebol brasileiro, que acho inclusive que vai cair, tá? Bom, o América teve um jogo muito acertado. O América é um adversário, gente, que pode perfeitamente fazer esse tipo de jogo. Porque o desespero gera, na verdade, muitas ações ali, né? Muitas dessas ações aí configuram uma forma de jogar que pode dar completamente errado, mas em algumas situações pode dar muito certo. Então houve um encaixe de muitas coisas ali e fez com que o América jogasse muita bola, tomou conta do meio de campo, né? Conseguiu trabalhar tanto por fora como por dentro, né? Ameaçou, e vamos combinar que o Léo Jardim foi o cara do jogo, né? Porque se não fosse pelo goleiro do Vasco, o Vasco teria perdido essa partida, né? O que fez o Léo Jardim foi um negócio assim espantoso, meus amigos, espantoso. Bom, e quando a gente, para aqueles, né, que falam, mas o Vasco só conseguiu ganhar por causa do Léo Jardim, a gente precisa lembrar que se o Léo Jardim é um jogador do Vasco, isso também mostra que a equipe do Vasco é uma equipe com qualidade, não é isso? Certamente que sim, né? Então, graças ao Léo Jardim, a equipe consegue sair ali do primeiro tempo com empate, né? Aí teve a expulsão do jogador Maidana, absolutamente justa, né?
totalmente justa, absurdo que o auxiliar ali que estava diante do lance não tenha marcado, inclusive a falta, né? Mas o VAR dessa vez foi lá, agiu corretamente, o jogador Maidana foi expulso corretamente, tá? E aí o que acontece? No segundo tempo, o Vasco, muitos vão falar, né? O Vasco melhorou porque jogou com um a mais. Não, não, melhorou demais no segundo tempo. E a gente não sabe se o Vasco poderia também jogar melhor, mesmo se fosse 11 contra 11 a partir do segundo tempo. Por quê? Porque a gente está ignorando o fato de que teve um intervalo. E quando você tem técnico, né, o técnico pode mudar as coisas no intervalo. A qualidade da conversa de um técnico bom no intervalo, ela pode realmente fazer com que a equipe mude completamente o destino de um jogo, né? Então, mesmo com 11 homens em campos, o América poderia perfeitamente ser dominado pelo Vasco no segundo tempo, como aconteceu. Até porque a maneira como o Vasco jogou, a qualidade do jogo no primeiro tempo, esteve muito distante da maneira como o Vasco vem jogando, né? O Vasco esteve realmente muito abaixo e não pioraria, gente, ou se manteria daquele jeito. O Vasco certamente melhoraria para o segundo tempo. E isso aconteceu. Então eu acho que podem ser aí as duas coisas, tanto o fato de jogar com um homem a mais, como também o fato de que a equipe esteve ali, teve um intervalo e teve a qualidade da conversa no intervalo. O Ramon é um grande técnico que se revela, inclusive nas entrevistas coletivas, né, reconheceu que o Vasco não fez uma boa partida, né, agora, de fato, não fez uma boa partida no primeiro tempo. No segundo tempo, na minha opinião, o Vasco justificou ali o resultado de 1-0. Né. Gol do Jair, importante, porque o Jair é um jogador que vem sendo bastante questionado, com toda a razão, né? Não vem jogando muito bem. Então eu acho que foi muito importante também para ele fazer esse gol. Teve bola na trave, teve o Vegete ali acertando a trave. O Vegete foi responsável, inclusive, pela expulsão do jogador, né? Que ele foi agredido pelo Maidana. Enfim, de novo, o Vegete foi muito importante para essa equipe do Vasco, né? Acho que o coletivo funcionou muito bem no segundo tempo. Isso sempre a gente tem que colocar na conta do técnico. Acho que as substituições ali, na verdade, mudaram o Vasco. Nem todas foram de repente as melhores, mas eu acho que elas também ajudaram a mudar o Vasco. Agora, o Vasco fez por merecer no segundo tempo essa vitória. Quanto ao presidente do América, é lamentável o que falou ali o presidente do América, da SAF do América, né? Porque ele praticamente está colocando para o Vasco a responsabilidade pelo possível rebaixamento da sua equipe, né? Falando que tem um complô para que o Vasco permaneça, tal, enfim, foi desonesto da parte dele, né? Foi desonesto. Se ele não tem prova, não deve falar um negócio desse, né? Precisa respeitar o adversário, né? As reclamações dele são totalmente infundadas, as expulsões foram justas, completamente justas. Reclamou de um penal no final da partida que foi uma piada, né? Praticamente não existiu. Então eu acho assim, e o pior é que os jogadores também estiveram com um discurso muito parecido, né? Mas o presidente, por ser um dirigente, por estar fora ali das quatro linhas, né? Tem que ter um pouco mais de cabeça no lugar. E faltou, na minha opinião, para o presidente do América, essa cabeça no lugar. Infelizmente o time dele caminha muito severamente para a segunda divisão, e o que é espantoso é que é um time que, na minha opinião, tem bons jogadores. Tem o Martínez, que é um baita meio-campista, né? O Varanda é um garoto ali promissor, mas que realmente é muito técnico. Enfim, o time do América é um time interessante, tem jogadores interessantes, mas está indo para a segunda divisão, dentre outras coisas, por causa da gestão que este presidente aí está fazendo ali no coelhão ali do Horto, né? Então, foi desrespeitoso, na minha opinião, com o Vasco, foi desrespeitoso até com o próprio América, né? Aliás, está sendo desrespeitoso com o América em função dessa gestão tão horrorosa que ele está fazendo ali à frente do coelhão. Então é absurdo, inaceitável. O Vasco fez por merecer no segundo tempo a vitória, conseguiu, e é legal a gente pensar, né? Se a gente juntar o primeiro tempo e o segundo, a gente pode falar, o segundo tempo o Vasco jogou bem. Nos 90 minutos, o Vasco de fato ficou devendo futebol, jogou menos do que em outras partidas. O que é importante é que o Vasco hoje é uma equipe completamente diferente do passado. É uma equipe que, quando não joga tão bem, consegue vencer, né? O Vasco consegue acionar os seus melhores jogadores para que eles decidam partidas quando a equipe não joga bem, muito ao contrário do que acontecia na época do Barbieri. A gente tem uma equipe hoje com a cabeça erguida dentro de campo, uma equipe que confia muito no que está acontecendo, uma equipe que tem todo ali o entendimento que é possível se salvar e que vai se salvar. E como eu disse sempre para vocês, o Vasco não somente não vai cair para a Série B do futebol brasileiro, como o Vasco vai para a Copa Sul-Americana de 2024, gente. Pode anotar e depois cobre o Josa Novales. Agora, por fim, gostaria de pedir para vocês, torcedores vascaínos, que compartilhem esse vídeo. É importante para o meu trabalho que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, enfim, né, que você deixe o like aí, né, se você curtiu muito e poder fazê-lo, deixa aí um valor demais para dar uma força, não tem nenhum problema, agradeço muito a gentileza, mas se não for o caso, pelo menos deixa o like e compartilhe com seus amigos aqui este vídeo. Não é inscrito, se inscreva no canal e peça vídeos do Vasco, que a gente vai fazer muito mais vídeo do Vasco aí para vocês. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final e salve o Vasco da Gama, gente. Lugar de gigante é na Série A, não é na Série B.
salve o Gigante da Colina, que vai ficar na Série A para o benefício, não somente do Vasco, mas do próprio futebol brasileiro. É isso.